Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação em MATLAB. Essa é a nossa aula de número 38 e essa é uma aula que eu particularmente acho bem interessante e que a gente vai aprender como a gente pode fazer Blender de imagens no MATLAB. Então a gente vai ter o primeiro contato com manipulação de imagem no MATLAB e dá para fazer muitas coisas. Então eu recomendo vocês não ficarem só no exercício dessa aula e mexerem no código, e alterando as coisas e fiquem à vontade. Então, o objetivo vai ser carregar duas imagens. Eu tenho as duas imagens na pasta do GitHub. Basicamente, uma dessas imagens é uma pintura de Van Gogh e a outra é o Pão de Açúcar e também tem o Cristo Redentor, se eu não me engano. A primeira parte vai ser, a gente vai juntar elas, então a gente vai fazer uma média e depois a gente vai usar aquela função alfadeira que, se eu não me engano, a gente usou na aula da inflação, em que eu mostrei pra vocês a função pet do MATLAB. E a gente vai fazer uma foto meio que old school, seria um clipezinho bem legal. E é basicamente isso. Eu espero que vocês gostem. Essas são as duas imagens que a gente vai trabalhar. E é isso que a gente pode ter de resultado, né? Aqui, ó, a gente misturou tanto o Rio de Janeiro quanto a pintura de Van Gogh. E aqui a gente só alterou as cores da pintura. Então, vai ser bem legal porque vocês vão ter ideia de como funcionam imagens e o que são as imagens para um computador. Então é isso, gente. Bora. Aqui no MATLAB, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês vai ser uma pequena introdução sobre a nossa função alfadeira. Então eu defino aqui uma matriz 3x3 e a matriz alfa. Beleza. Eu vou plotar primeiro nossa matriz M, pra gente dar uma olhada aqui. Ok, essa é a nossa matriz. Agora eu vou plotar a alfa. Não tem, não tem nenhuma diferença, porque a gente não está aplicando ainda nenhuma função. Porém, agora eu vou usar a nossa função alfadeira e vou falar o seguinte, ó, MATLAB. A alfadeira vocês vão ter que usar como a matriz alfa1 como parâmetro. Então ele vai se basear na alfa1. Então o que é para acontecer? A gente olhar nossa alfa1 aqui, ela é 0.5, 1, 0.5 e 0,0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai, onde é 0, ela vai deixar totalmente transparente. E na onde é 1, ela não vai deixar nada, vai ficar a cor que estava antes. E o que tiver entre isso vão ser porcentagens de transparente. Então aqui vai ficar 50%. Deixa eu pôr, na verdade, aqui como 0.3 e aqui como 0.7. Só pra gente ter uma visualização diferente, né? Então, ok. Vamos executar aqui. E aqui. Como vocês podem ver, parece que é branco aqui, mas na verdade é que é totalmente transparente. Então não é branco. Mas se a gente olhar aqui, ó. Aqui era pra ser meio, né? Isso, meio. Então aqui tá ok, aqui tá 0.3. Deixa eu ver se eu não tô falando merda aqui, né? Aqui é pra ser 0.3, beleza, aqui é pra ser metade, e assim por diante. Então, dá pra ter uma visualização de como que funciona. E agora a gente vai trabalhar com as figuras. Essa é a função no MATLAB, em que a partir dela a gente consegue importar as figuras. Então eu vou importar a figura de Van Gogh. Aqui eu vou estar importando o pão de açúcar. E se olha aqui ele chama pão JPEG, ok. Vamos ver se não tem nenhum tipo de problema. Ok. Agora uma coisa interessante do MATLAB. E na verdade não só do MATLAB, mas em Python é assim. Sempre que você trabalha com imagens no computador, é bom você saber o que você está trabalhando. Então, basicamente, as imagens é uma matriz de 3 dimensões, em que as duas primeiras representam o famoso 720, por aqui no caso é 1280, ou 1080p por 1920, é a famosa resolução, que é o tamanho da imagem. E a última dimensão dela representa o famoso RGB.
Então, toda imagem que trabalha no RGB, ela tem que ter 3 aqui, porque representa o azul, o vermelho e... é red, blue e green, né? Nossa, eu esqueci. E o verde. Então, é isso que é a ideia, basicamente. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou redefinir nossas imagens, porque eu não quero, nesse caso específico, trabalhar com o RGB. Mas, por exemplo, se vocês fossem fazer algo de visão computacional, que vocês precisariam filtrar a imagem e deixar em escala em preto e branco, né, basicamente, para você definir alguma coisa que o seu computador tem que visualizar, como por exemplo, sei lá, um carro autônomo andando numa rua e você tem que fazer o carro entender só as linhas de tráfego, por exemplo. Então, ou a faixa de pedestre. Então, vocês provavelmente teriam que trabalhar com o RGB. Aqui nesse caso, em particular, a gente vai tirar só para deixar mais fácil para entender o exercício, mas fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem e tentar implementar, ver novos exemplos e assim por diante. Então, eu vou pegar o tamanho da nossa matriz. Ok, então até aqui nada novo, porque isso aqui é resolução. E vamos simplesmente dar uma olhada nessas figuras. E está aqui, ó. Eu usei Color Map Gray só para deixar ela em cinza, mas está aqui nossas figuras. E claramente vocês podem ver que elas têm dimensões diferentes e isso sim vai dar um problema que vai ser resolvido aqui. Por quê? A gente precisa. A gente vai fazer operações com essas figuras em que não tem segredo. A gente vai juntar as figuras. O que faz quando a gente junta as figuras? São matrizes. Então a gente vai fazer operações de matrizes. Então a gente vai somar, multiplicar e assim por diante. Então, para isso, elas precisam ter as mesmas dimensões, né? Então, a gente vai ter que usar essa função no MATLAB que vai fazer com que nossas imagens tenham a mesma dimensão. No caso aqui, eu vou pegar o Pão de Açúcar e fazer ele ter a dimensão da, da pintura de Van Gogh. Então, se eu olhar aqui, ok, ok, nenhum problema. Porém, essa função aqui, ela precisa da toolbox de processamento de imagens do MATLAB. Caso vocês não tenham essa toolbox instalada, vocês podem usar esse código aqui, que ele vai fazer uma coisa bem parecida e você não vai ter nenhum tipo de problema. Por sinal, aqui tá errado, aqui tem que ser pão, né? Deixa eu mudar aqui. Ok. Agora, a gente vai fazer o Blender da imagem. Então, primeira coisa que eu quero fazer é fazer uma média entre as duas imagens. Então vai ser 0,5. Uma média simples, né? Então eu vou apenas somar e dividir por 2. Expão de R. Ok. Faltou eu multiplicar aqui. E vamos ver o que vai dar aqui. Ok, ó. A gente apenas somou as duas imagens, dá pra ver aqui certinho. Beleza. Agora, a gente pode tirar aqui, né, se quiser. Vou tirar o Color Map aqui só pra gente dar uma olhada. E não muda muita coisa, na verdade, porque eu já defini antes, né? Então não faz sentido. Ignorem que eu fiz isso. Mas enfim, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar a função de transparência para deixar meio que uma em cima da outra e a gente definir o quão transparente a gente quer. O primeiro exemplo que eu estou usando aqui é o mesmo daqui de cima, então não é para ter muita diferença das duas. Deixa eu só pôr aqui. Aqui eu tirei a escala de cinza, mas se eu quiser pôr de volta aqui, eu vou ter que fechar aqui. E, ok, se olhar assim, parece que uma tem mais contraste que a outra. Tá, mas a ideia é que elas estão funcionando da mesma forma. Não é exatamente a mesma forma, como vocês podem ver. Mas, tá aí. Vamos tirar esse color gray aqui só pra gente dar uma olhada nos dois sem a escala de cinza.
Ok. Aqui tá a figura 3 e tá faltando essa figura. Por que eu pus figura 10? Eu não sei. Por favor, me desculpem. Então, aqui. Beleza, bacana. Show de bola. Agora, o que eu fiz aqui? Eu criei um vetor, vou chamar ele de vetor transparente, que é o que a gente fez aqui parecido com o que a gente fez na matriz. E o único cuidado que a gente tem que ter é que o tamanho dele tem que ser o mesmo da segunda dimensão da nossa imagem. Então, tá aqui o nosso vetor alpha1. E eu vou usar a figura 4 para gerar esse vetor. Então, ele tem que fazer algo parecido com o que eu mostrei para vocês no slide. E beleza. Aqui, na verdade, eu só usei o Color Map Jet para mudar um pouco a cor. Mas vocês podem ver que ele está deixando transparente numa escala de 0 a 1 até o tamanho desse vetor. Que seria pegar o comecinho, né? Beleza, agora a gente pode testar outras funções aqui, então agora fique à vontade para fazer o que vocês quiserem. Deixa eu dar uma olhada aqui, como que isso aqui vai ficar. Na verdade, deixa eu talvez dividir isso por 10. Fica uma coisa mais interessante. Mais ou menos, né? Não tá ficando tão interessante assim. Talvez se eu dividir por 10 aqui. Dá uma olhada. Tá melhorando, tá? Ele tá deixando um branco mais aqui no meio. Então, eu acho que se eu, na verdade, ao invés de eu dividir por 10 aqui, eu dividir por 10 aqui fora. Interessante. Parece que não tá mudando muita coisa. Mas fiquem à vontade. Vocês podem mexer, fazer o que vocês quiserem. Então, agora é com vocês. Se divirtam nessa parte. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai juntar as duas figuras, basicamente. Então eu vou usar a função wrapMatch do MATLAB. E ela vai ajustar os parâmetros dos nossos dados. Então, é bem simples de entender. Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, dêem uma olhada certinho em cada parâmetro aqui e alterem eles, mas basicamente a gente juntou as duas imagens. Vamos dar uma olhada aqui. Show de bola. Como vocês podem perceber, aqui ele está preservando mais o Rio de Janeiro aqui na esquerda e aqui na direita ele pega mais a pintura de Van Gogh. Ok, que foi o que foi feito aqui, ó, de 1 menos alfa e alfa. Agora, a parte talvez mais legal, que vai ser que a gente vai fazer um efeito, como se fosse um efeito de transição de foto. Então, aqui eu vou colocar, sei lá, sigmoide, nossa famosa função sigmoide, que vai ser 1 dividido por 1 mais exp menos x. Vocês estão careca de saber disso. E aqui eu vou pôr nossa interação i. Ops. Só pra ele ficar fazendo isso a cada interação, né, que a gente trabalha. Aqui tá a nossa distribuição. Show de bola. E eu vou fazer a mesma coisa que eu escrevi aqui em cima nessa parte aqui. Então vai ser match e sigmoid. E aqui eu tenho que pôr van size de 1 e 1. Ok. Eu acredito que esteja tudo certo. E vamos olhar aqui o gráfico. E olha só que legal. A gente fica alterando o efeito. Então, se quiser, a gente pode pôr 10 aqui. A transição fica mais rápida, né? Lembrando que essa é uma função... Ela é uma função totalmente não linear, né? Então, ela tem que ter um comportamento parecido assim mesmo. Então, vamos pôr 0.1 aqui. Ficou algo bem lerdo. E é isso, gente. Então, fiquem à vontade. Deixa eu tirar aqui, né? Vamos fazer de novo aqui. Fiquem totalmente à vontade para alterar a imagem, fazer o que vocês quiserem. Vocês têm total liberdade para isso. Então, colocando aqui. Deixa eu pôr, sei lá, um mais aqui só pra gente dar uma olhada. E realmente acabou com a pintura. Eu acho que só preservou as cores, né? Da pintura de Van Gogh, mas tipo, matou. A gente não consegue ver mais nada, mas vamos pôr menos então, só pra gente conseguir ver alguma coisa.
E vamos alterar aqui. Ok, bem legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido como funciona algumas coisas no MATLAB e tenham tido o primeiro contato com como trabalhar com as figuras. E espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Então, é isso, gente. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos, porque assim o YouTube ele entende que esse é um conteúdo bom e que ele precisa compartilhar com cada vez mais pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo.